Entre os 12 apóstolos, a história de Filipe é uma das mais silenciosas, mas também uma das mais reveladoras. Ele não era ousado como Pedro, nem místico como João. Filipe era um homem comum, de fé crescente, que nos ensina a ver além do que os olhos podem alcançar. Hoje, vamos conhecer a jornada desse discípulo que aprendeu, passo a passo, a enxergar o divino no meio do cotidiano. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Um vilarejo simples às margens do mar da Galileia. Era um lugar de gente trabalhadora, acostumada com a rotina. E foi ali, no meio da vida comum, que Jesus o encontrou. O chamado foi direto e poderoso. Segue-me, sem hesitar, sem questionar. Filipe simplesmente seguiu. Esse ato revela um coração disposto, mesmo que a mente ainda não compreendesse tudo. Ele não precisava de todas as respostas para dar o primeiro passo. Logo de cara, percebemos que Filipe tinha um perfil mais analítico e prático. Isso fica claro no famoso episódio da multiplicação dos pães. Quando Jesus pergunta onde poderiam comprar comida para a multidão, a resposta de Filipe é imediata e lógica. 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Ele não estava duvidando do poder de Jesus, mas sim sendo realista, calculando com a mente humana. Seu foco estava nas limitações, nos números, no que era humanamente possível. E foi exatamente nesse ponto que Jesus mostrou algo maior. O milagre não nasce da nossa lógica, mas da nossa confiança nele. Filipe nos representa. Muitas vezes, medimos a fé com a nossa régua, quando Deus quer nos mostrar que o seu poder vai além de qualquer cálculo. Apesar desse lado racional, Filipe tinha um coração evangelístico pulsante. Assim que foi chamado, ele correu para encontrar seu amigo Natanael. E o que ele disse é uma das declarações mais lindas do Evangelho. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas ressos de Nazaré. Essa frase mostra duas coisas. Primeiro, que Filipe conhecia as Escrituras e esperava pelo Messias. Segundo, que ele não guardou essa descoberta para si. Quando Natanael duvidou, dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não discutiu. Ele simplesmente fez um convite, que ecoa até hoje. Venha e veja. Esse é o estilo de Filipe. Simples, sincero e direto. Ele não empurrava a fé, ele apresentava a pessoa de Jesus, convidando o outro a ter sua própria experiência. Filipe esteve presente em todos os grandes momentos do ministério de Jesus, sempre observando, aprendendo. Um dos diálogos mais íntimos e reveladores aconteceu na última ceia. Enquanto Jesus falava sobre o Pai, Filipe fez um pedido que reflete a sede espiritual de todos nós. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Ele queria ver Deus, tocar no divino. A resposta de Jesus é cheia de ternura e profundidade. Há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Jesus não o repreendeu. Ele o ensinou. Ensinou que Deus não é uma ideia distante, mas uma presença visível no amor, nas ações e na pessoa do próprio Cristo. Esse diálogo nos mostra um discípulo em processo de amadurecimento. Alguém que amava profundamente, mas que ainda precisava aprender a enxergar com os olhos da fé. A crucificação foi um golpe terrível para todos eles. O Messias que Filipe reconheceu nas Escrituras, o mestre que ele seguia, estava morto. Aquele sábado de silêncio deve ter sido insuportável, cheio de dúvidas e dor. Mas então, veio a ressurreição, e tudo mudou para sempre. A fé de Filipe, que antes estava em construção, agora ganhou raízes de aço. O Cristo ressuscitado não era mais apenas uma promessa, mas a vitória definitiva sobre a morte. Aquele discípulo racional agora carregava uma convicção inabalável. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, Filipe se tornou um pregador incansável. A tradição cristã conta que ele levou o Evangelho para regiões distantes, especialmente na Ásia Menor, na região da Frígia. Ali, ele enfrentou perseguições, oposição e muito sofrimento. Mas ele não parou. Sua pregação era simples, mas poderosa, porque não vinha só de palavras, mas de uma vida transformada. Ele falava de um Cristo que conheceu pessoalmente, de um mestre paciente que o ensinou a ver além dos números, além do medo
e além do visível. Sua vida terminou em martírio. Segundo a tradição da Igreja, Filipe foi morto na cidade de Herápolis por não negar sua fé em Jesus. Alguns relatos dizem que ele foi crucificado, outros que foi apedrejado. O ponto central é claro. Aquele homem que um dia calculou o preço do pão para a multidão, agora entregava a própria vida sem fazer cálculo algum. Sua morte não foi uma derrota, mas o selo final de sua fidelidade. Ele morreu da mesma forma que viveu seus últimos anos, apontando para Cristo. Qual é, então, o legado do apóstolo Filipe para nós hoje? Ele nos ensina que a fé não precisa nascer perfeita e pronta. Ela pode começar com dúvidas, com perguntas, com limitações. O importante é não parar de seguir Jesus no caminho. Filipe nos mostra que Deus usa pessoas comuns, com raciocínio simples e coração sincero, para realizar obras eternas. Não precisamos entender tudo para obedecer. Às vezes, só precisamos dar o próximo passo, confiando que Ele está no controle. O convite de Filipe, venha e veja, continua ecoando. Vem ver o Cristo que transforma a lógica em milagre. Vem ver o Deus que se revela no amor e na paciência. Vem ver que, mesmo quando nossa fé é pequena, Ele continua sendo infinitamente grande. Filipe viu, aprendeu, seguiu e morreu acreditando. E é por isso que sua história, embora silenciosa, permanece tão viva e inspiradora para todos nós. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais histórias de fé como essa. Fique com Deus e até a próxima.